Continuação do relato, expansão detalhada e fiel ao padrão da CCB. A prova que se avolumava, quando o desespero bateu à porta. Era uma sexta-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, como é comum nos testemunhos da CCB, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na sua frente, uma pilha de contas, luz atrasada em 2 meses, aluguel com aviso de despejo, e o boleto do plano de saúde da esposa, que havia sido diagnosticada com um nódulo suspeito na tireoide. O salário do mês ainda não havia sido depositado, a empresa onde trabalhava como operador de máquinas estava em crise, e os pagamentos vinham sempre com atraso. Sua esposa, Marta, uma irmã fiel que nunca deixava de participar das reuniões de senhoras, tentou conter as lágrimas enquanto preparava um café fraco. O açúcar estava acabando, e o dinheiro do mercado já não dava para mais nada além do básico. Carlos, e agora? O que a gente vai fazer? Ela perguntou com a voz embargada. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o calendário na parede, marcado com um círculo vermelho em torno do dia 15 do mês seguinte. A data limite para quitar o aluguel antes que o proprietário tomasse medidas legais. Foi então que ele lembrou das palavras do irmão mais velho na reunião de domingo. Meus irmãos, Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete que se confiarmos nele, não seremos consumidos por elas. Carlos sentiu um peso no peito, não de desespero, mas de uma convicção profunda. Ele precisava agir na fé, não apenas esperar. A decisão que mudou tudo, ofertar no meio da falta. Naquele mesmo dia, enquanto arrumava a bolsa para ir ao culto de sexta-feira, Marta encontrou 2 notas de R$ 20 escondidas no fundo de uma gaveta, dinheiro que havia guardado para uma emergência. Vamos levar isso para a oferta, ela disse, com firmeza. Carlos hesitou. Mas Marta, a gente precisa desse dinheiro. O gás está acabando, e amanhã não temos nem pão para o café da manhã. Ela, porém, olhou nos olhos dele e respondeu com uma calma que só vem de quem já viu Deus agir. Se a gente não der a Deus o que é dele, como é que ele vai nos abençoar? Lembra do irmão João, que contou no culto passado? Ele deu a última moeda que tinha, e no dia seguinte arrumou um serviço que pagou todas as dívidas. Deus não é homem para mentir, Carlos. Ele sabia que ela estava certa. Na CCB, os testemunhos de irmãos que ofertaram mesmo na escassez e viram a providência de Deus eram constantes. Não era uma questão de barganhar com Deus, mas de confiar que ele honra a fidelidade. Com o coração apertado, mas em paz, Carlos colocou as notas no envelope de oferta e, ao chegar à igreja, as depositou na urna com uma oração silenciosa. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é pelo que damos, mas pelo que o Senhor pode fazer. O culto que marcou tudo, quando Deus fala através dos irmãos. Aquela noite, o irmão mais velho que dirigia a reunião escolheu como texto base Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Enquanto lia, seus olhos pararam por um instante em Carlos, como se Deus estivesse falando diretamente com ele. O irmão mais velho, sem saber da situação deles, começou a falar sobre como Deus usa as provas para lapidar seus servos. Às vezes o Senhor permite que passemos por apertos não porque nos abandonou, mas porque quer nos ensinar a depender só dele, disse. Foi então que o irmão Mateus, um cooperador da igreja que trabalhava como encanador, se levantou e pediu a palavra. Com voz firme ele contou como anos antes, havia perdido o emprego e quase perdido a casa, mas que ao continuar firme nos cultos e nas ofertas, Deus abriu portas onde não havia nenhuma. Irmãos, se vocês estão passando por dificuldades, não desistam. Deus está vendo, e ele vai agir no tempo certo, encerrou. Carlos sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não era coincidência. Era Deus falando com ele. Ao final do culto, o irmão Mateus se aproximou e, sem saber da situação financeira deles, disse: Carlos, você é um irmão fiel. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Ele apenas agradeceu, sem pedir nada. Mas aquela palavra foi como um bálsamo. A providência que veio de onde não se esperava. No domingo seguinte, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, Carlos foi chamado pelo irmão Paulo, o tesoureiro da congregação. Com o envelope na mão, ele disse: Carlos, o irmão mais velho pediu para eu te entregar isso. É uma ajuda da igreja para você e sua família. Dentro do envelope havia exatamente o valor do aluguel atrasado e das contas de luz. Carlos quase caiu de joelhos ali mesmo. Mas como? Ele balbuciou. O irmão Paulo apenas sorriu. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. Ele usa quem ele quer. Naquela mesma tarde, Marta recebeu uma ligação.
A clínica onde havia feito os exames ligou para informar que, por um erro no sistema, o valor do plano de saúde dela havia sido cancelado retroativamente, ela não precisaria pagar mais nada aquele mês. E o melhor, o nódulo na tireoide era benigno. A restauração que veio através do serviço. Mas Deus não parou por aí. Na semana seguinte, o irmão Mateus apareceu na casa de Carlos com uma proposta. Tem um serviço de encanamento numa obra perto daqui. O dono é irmão da igreja e precisa de ajuda. Se você quiser, posso te indicar. Carlos, que tinha experiência com manutenção, aceitou na hora. O salário não era alto, mas era honesto e suficiente para cobrir as despesas básicas. Mais do que isso, o dono da obra era um irmão batizado, e os dois começaram a conversar sobre a fé durante os intervalos. Deus usa até o nosso trabalho para nos abençoar, Carlos pensou, enquanto apertava um cano com as mãos calejadas. O jovem que se afastou, uma prova de fé maior que a falta de dinheiro. Mas a maior prova ainda estava por vir. Lucas, o filho de 19 anos do casal, havia se afastado da igreja. Influenciado por amigos do colégio, ele começou a frequentar festas, a chegar tarde em casa e pior, deixou de ir aos cultos. Marta chorava em segredo, e Carlos se sentia um fracasso como pai. Uma noite, depois de mais uma discussão, Lucas gritou: "Não aguento mais essa vida de igreja. Vocês só pensam em culto, oferta, jejum. Eu quero viver a minha vida." Carlos quase perdeu a paciência, mas então se lembrou das palavras do irmão mais velho: "A oração de um justo pode muito em seus efeitos." Ele respirou fundo e disse com calma: "Filho, nós não vamos te forçar a nada. Mas saiba uma coisa, essa igreja salvou a minha vida. Quando eu era jovem, eu também pensei como você. Mas foi aqui que eu encontrei paz. A porta está aberta quando você quiser voltar." Lucas saiu batendo a porta. Marta chorou no ombro do marido. Mas eles não desistiram. Todas as noites antes de dormir, oravam por ele em línguas como ensinava a Bíblia. E continuaram indo aos cultos, mesmo com o coração partido. A noite em que Deus tocou o coração de Lucas. 3 meses se passaram. Uma sexta-feira, enquanto Carlos e Marta estavam na reunião de oração, o irmão mais velho anunciou: "Irmãos, hoje vamos orar especialmente pelos jovens que estão afastados. Que Deus toque seus corações e os traga de volta." Naquele exato momento, Lucas estava em uma festa, rodeado de amigos com uma lata de cerveja na mão. Mas, de repente, uma inquietação tomou conta dele. Ele se lembrou das palavras do pai: "A porta está aberta." Sem dizer nada a ninguém, ele saiu da festa e começou a caminhar sem rumo. Foi então que passou em frente à igreja. A porta estava aberta e ele ouviu os irmãos cantando um hino: "Vem, pecador, a Jesus vem. Ele te quer salvar também." Algo dentro dele quebrou. Ele entrou, sentou-se no último banco e começou a chorar. O irmão mais velho, ao vê-lo, interrompeu a reunião e disse: "Meus irmãos, Deus está fazendo algo aqui hoje." Lucas se levantou, foi até a frente e entre lágrimas pediu perdão. "Eu quero voltar para Deus", ele disse. Naquela mesma noite, ele se arrependeu de seus pecados, e no domingo seguinte, foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A multiplicação da bênção, de restaurado a restaurador. Hoje, Lucas é um cooperador na igreja. Ele ajuda nos cultos de jovens e testemunha para outros rapazes que, como ele, se afastaram. Carlos, que antes estava quase desistindo, agora serve como diácono, visitando famílias e levando a mensagem de esperança para quem está passando por provas. E Marta? Ela agora lidera um grupo de senhoras que oram pelos filhos afastados. Deus não só restaurou o nosso lar, como nos deu um ministério, ela diz com os olhos brilhando. A lição que fica: Deus trabalha em silêncio. Se você está lendo este testemunho e pensa: "Mas a minha situação é pior", escutem bem. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para a sinceridade do seu coração. Ele não precisa de muito para fazer muito. Uma oferta de R$ 40, uma oração em línguas, uma palavra de um irmão. Deus usa coisas pequenas para operar grandes milagres. A prova não é o fim, é o caminho. Carlos e Marta poderiam ter desistido, mas escolheram ficar firmes. E Deus honrou essa escolha. Um convite para você. Se você está passando por dívidas que não acabam, doenças que assustam, filhos que se afastaram, um coração cheio de dúvidas, não desista. Deus não desampara os seus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Fique firme. Continue orando. Deus está agindo. Glória a Deus. Amém. A aprovação que veio como furacão, quando tudo parecia desabar. Era uma sexta-feira à noite, e Carlos sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente.
O aluguel estava atrasado há 2 meses, o carro precisava de conserto urgente, e o salário do mês ainda não havia sido depositado. Marta, ao seu lado, segurava o exame médico com as mãos trêmulas, o nódulo no seio havia crescido, e o médico falava em biópsia. O silêncio entre eles era pesado, cortado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, herdado dos avós. E agora, Carlos? O que a gente faz? Marta perguntou, a voz embargada. Os olhos dela, antes tão cheios de vida, agora refletiam um cansaço que ia além do físico. Carlos passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da responsabilidade como um fardo. Ele era o homem da casa, o provedor, e ali naquele momento se sentia um fracasso. As palavras não vinham fácil. Não sei, Marta. Mas uma coisa eu sei, não vamos desistir. Não agora. Ele olhou para o pequeno envelope de ofertas que guardavam para levar ao culto no domingo. Eram apenas R$ 40, mas era tudo o que tinham reservado. A gente vai continuar ofertando. Deus não nos abandonou. Marta suspirou, mas assentiu. Ela conhecia o marido. Carlos não era homem de muitas palavras, mas quando falava, era com uma convicção que vinha de dentro. E naquela noite, apesar do medo, ela escolheu acreditar nele e em Deus. O culto que mudou tudo, quando Deus fala através dos irmãos. No domingo seguinte, o templo estava cheio. O coro cantava, confia no Senhor de todo o teu coração, e Carlos sentia cada palavra como um bálsamo. Mas foi durante a mensagem do cooperador que algo aconteceu. O irmão José, um homem simples que trabalhava como pedreiro, falou sobre Elias e a viúva de Sarepta. Deus não precisa de muito para fazer muito, ele disse, olhando diretamente para a congregação. Às vezes, tudo o que ele quer é um pouco de fé e uma mão estendida. Carlos sentiu um aperto no peito. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, um homem que Carlos mal conhecia, o irmão Antônio, dono de uma pequena padaria no bairro, aproximou-se dele. Carlos, o irmão pode vir aqui um momento? Ele falou baixo, como se quisesse manter a coisa em sigilo. Curioso, Carlos seguiu Antônio até um canto do pátio da igreja. O homem tirou do bolso um envelope branco, um pouco amassado, e o entregou a ele. O Senhor me colocou no coração para te dar isso. Não é muito, mas acho que vai ajudar. Ele sorriu, um sorriso sincero, e se afastou antes que Carlos pudesse agradecer. Dentro do envelope, havia R$ 800 em notas de R$ 50. Exatamente o valor do aluguel atrasado e do conserto do carro. Carlos sentiu as pernas tremular. Não era uma fortuna, mas era a providência de Deus no momento exato. Ele procurou Marta entre a multidão, e quando seus olhos se encontraram, não precisaram de palavras. Ambos sabiam, Deus havia ouvido. A batalha na saúde. Quando a fé é testada até o limite. A biópsia confirmou o que Marta já suspeitava, era um tumor maligno. O médico falava em quimioterapia, em protocolos, em porcentagens de sucesso. Mas Marta, sentada na cadeira dura do consultório, só conseguia pensar em uma coisa: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Ela não chorou na frente do médico, nem quando chegou em casa. Só quando ficou sozinha no quarto, ajoelhada ao lado da cama, é que deixou as lágrimas caírem. Deus, eu não entendo. A gente tem tentado ser fiel. Por que isso? Não houve uma voz do céu. Não houve um sinal milagroso. Mas enquanto orava, uma paz estranha começou a invadir seu coração. Era como se Deus estivesse dizendo, eu estou aqui. Não te deixarei. Nos dias seguintes, Marta começou um jejum de 3 dias, só água e oração. Carlos a apoiou e juntos, eles buscavam a Deus como nunca antes. Não era uma fé cega, mas uma escolha consciente de confiar, mesmo quando tudo parecia contrário. O primeiro ciclo de quimioterapia foi difícil. Marta perdeu o cabelo, perdeu peso, perdeu as forças. Mas não perdeu a esperança. E então, no 3º mês de tratamento, algo inesperado aconteceu. O milagre que veio através da medicina, Deus usa os meios humanos. Dr. Renato, o oncologista, era um homem cético. Não acreditava em milagres, só em ciência. Mas quando os exames de Marta voltaram, ele ficou em silêncio por vários minutos, olhando para as imagens na tela do computador. Isso não faz sentido. Ele finalmente falou, virando-se para Marta. O tumor regrediu. Não só parou de crescer, como diminuiu consideravelmente. Em casos como o seu, isso é extremamente raro. Marta sorriu, mesmo com os olhos cheios d'água. Doutor, eu sei que o senhor não acredita, mas eu e meu marido temos orado muito. E Deus ouviu. O médico não discutiu. Só balançou a cabeça, como se estivesse vendo algo que não conseguia explicar. Continue fazendo o que estiver fazendo. Ele disse finalmente. Porque seja o que for, está funcionando.
Quando Marta chegou em casa e contou a Carlos, eles se abraçaram por longo tempo. Não era uma cura instantânea. Não era um milagre espetacular. Mas era a mão de Deus agindo através da medicina, através das orações, através da fé que não desistiu. Lucas, o filho que se perdeu e o pai que não desistiu. Enquanto Marta lutava contra a doença, Carlos enfrentava outra batalha, o coração do filho. Lucas havia se afastado completamente. Não ia mais aos cultos, saía com amigos que não edificavam, e às vezes chegava em casa com cheiro de álcool. Carlos já havia tentado conversar, já havia orado, já havia chorado em segredo. Mas nada parecia adiantar, até que uma noite depois de mais uma discussão, Lucas saiu batendo a porta. Carlos ficou parado na sala com as mãos tremendo. Marta, fraca, mas com os olhos cheios de determinação, segurou a mão dele. Vamos jejuar por ele. Não só hoje. Todo sábado até Deus responder. E assim eles fizeram. Todo sábado, em vez de almoço, eles se ajoelhavam e oravam por Lucas. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas. Eram clamores de um coração de pai e mãe que não queriam perder o filho. Até que 3 meses depois, algo mudou. Lucas chegou em casa uma tarde, com os olhos vermelhos, não de álcool, mas de choro. Pai, eu não aguento mais assim. Ele falou a voz quebrada. Eu tô perdido. Não sei o que fazer. Carlos não o julgou. Não lhe deu um sermão. Só o abraçou forte e disse: Filho, Deus nunca te deixou. E nós também não. Naquela noite, Lucas foi com o pai ao culto. Não falou com ninguém. Só ficou sentado no fundo, ouvindo. Mas quando o cooperador fez o convite para os que queriam se render a Deus, Lucas levantou a mão. E no domingo seguinte, ele foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A restauração do lar, quando Deus reconstrói o que foi quebrado. Hoje, quando você entra na casa de Carlos e Marta, sente algo diferente. Não é só a arrumação, não é só a comida no fogão. É a paz. Marta, agora livre do câncer, lidera um grupo de oração com outras mulheres que passam pelas mesmas lutas. Deus não só me curou, como me deu um propósito, ela diz com os olhos brilhando. Carlos, que quase desistiu de tudo, agora serve como diácono. Ele visita famílias, ora com os doentes, e sempre carrega consigo um envelope, não com dinheiro, mas com palavras de esperança. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ele costuma dizer. E Lucas? Hoje ele é um dos jovens mais ativos na igreja. Ajuda nos cultos, testemunha para outros rapazes, e sempre que pode, conta sua história. Eu pensei que estava perdido para sempre. Mas Deus não desistiu de mim. E se ele não desistiu de mim, não vai desistir de você. A lição mais profunda: Deus não muda, mesmo quando tudo muda. Se você está lendo isso e pensa, mas a minha situação é pior, escute bem. Deus não olha para o tamanho do seu problema, mas para a sinceridade do seu coração. Carlos e Marta não tinham solução humana, mas tinham um Deus que ouve. Ele não precisa de muito para fazer muito. Um envelope com R$ 800. Uma palavra de um irmão. Um jejum de 3 dias. Coisas pequenas, mas que moveram o céu. A prova não é o fim. É o caminho. Se eles tivessem desistido no primeiro não viriam à vitória. Mas eles escolheram ficar firmes. Deus trabalha em silêncio. Não houve vozes do céu. Não houve milagres espetaculares. Mas houve uma família restaurada, um filho salvo, uma saúde recuperada. Um convite para você hoje. Talvez você esteja passando por dívidas que não acabam. Deus é o provedor. Doenças que assustam. Deus é o médico dos médicos. Filhos que se afastaram, Deus é o pai que nunca desiste. Um coração cheio de dúvidas, Deus é a paz que excede todo entendimento. Não desista. Lembre-se das palavras de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Então fique firme. Continue orando. Continue ofertando. Continue frequentando a casa do Senhor, porque Deus está agindo, mesmo que você não veja ainda. Glória a Deus. Amém.